Bloco 60, Demografia e Transições. Aula 1. Panorama demográfico do Brasil. Nessa aula a gente vai conversar sobre o panorama demográfico do Brasil, ou seja, como está a situação da nossa população, como ela cresce, como se distribui e quais os desafios que isso traz. Para começar, vale lembrar que o Brasil tem mais de 213 milhões de habitantes. É muita gente, né? Mas o crescimento populacional já não é o mesmo de décadas atrás. Isso porque a taxa de natalidade diminuiu bastante, e a taxa de mortalidade também vem caindo ao longo do tempo. Então, o país está vivendo aquilo que a gente chama de transição demográfica. Agora, falando de distribuição da população, é importante perceber que ela não é uniforme. A maior parte das pessoas vive nas regiões Sudeste e Nordeste, com destaque para São Paulo, que é o estado mais populoso do país. E isso tem tudo a ver com a história de ocupação do território, com a economia e com os fluxos de migração interna. Por exemplo, muita gente saiu do campo em direção às cidades, no famoso êxodo rural, e isso ajudou a acelerar a urbanização brasileira. Outro ponto importante é a pirâmide etária. Antigamente, ela tinha uma base bem larga, mostrando que nasciam muitas crianças. Hoje, essa base está mais estreita. Isso significa que nascem menos pessoas e que a população está envelhecendo. Esse envelhecendo traz desafios enormes para as políticas públicas, como saúde e previdência social. Então, resumindo, o Brasil está em fase avançada de transição demográfica, tem grande concentração populacional em algumas regiões e enfrenta agora o desafio de lidar com uma população cada vez mais idosa. Transição demográfica divide-se o processo em 4 fases principais. 1. Pré-transição. Alta natalidade e alta mortalidade. A população cresce pouco. 2. Início da transição. Mortalidade começa a cair. Melhorias em saúde, higiene, alimentos. Natalidade continua alta e a população cresce muito. 3. Transição avançada. Natalidade começa a cair, crescimento populacional diminui. 4. Pós-transição. Baixa natalidade e baixa mortalidade. A população cresce pouco ou até entra em declínio. Aula 2. Evolução da estrutura etária brasileira. Hoje a nossa conversa é sobre a evolução da estrutura etária do Brasil. Para começar, vamos lembrar o que é estrutura etária. Basicamente, é a forma como a população de um país está distribuída em diferentes faixas de idade e também por sexo. E a forma mais comum de representar isso é com a famosa pirâmide etária. Agora, o que acontece com o Brasil? Nas últimas décadas, o país passou por uma grande transição demográfica. Antes, tínhamos uma população com muitas crianças e jovens, mas hoje essa realidade está mudando. Isso porque tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade caíram bastante. As famílias estão tendo menos filhos e as pessoas estão vivendo mais tempo, graças a fatores como avanços na medicina, mais acesso à educação e também ao planejamento familiar. Se a gente olhar para a pirâmide etária atual do Brasil, já dá para notar algumas coisas importantes. A base está mais estreita, ou seja, nascem menos crianças do que antes. O topo está mais largo, mostrando o crescimento da população idosa. E tem um detalhe: nas faixas etárias mais avançadas, as mulheres são maioria, já que costumam viver mais que os homens. E, claro, tudo isso traz novos desafios para o país. Vamos pensar juntos. Com mais idosos, aumenta a demanda por serviços de saúde especializados,
O sistema previdenciário precisa se adaptar para sustentar mais aposentadorias e até o mercado de trabalho precisa repensar como lidar com uma população mais envelhecida. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A estrutura etária é muito mais do que um gráfico bonito. Ela mostra como a sociedade está mudando e aponta quais políticas públicas precisam ser pensadas para o futuro. Relembrando, países desenvolvidos têm o topo mais alargado que países subdesenvolvidos. Topo da pirâmide largo, com uma pirâmide aparentando retangular, é um país estável. É sinônimo de desenvolvimento. Aula 3. Estrutura etária da população. Nessa aula a gente vai falar sobre um tema super importante em geografia e que cai bastante no Enem e em concursos, a estrutura etária da população. Então bora lá! Quando a gente fala em estrutura etária, estamos falando basicamente de como a população se distribui por idade e sexo. E uma das formas mais legais de visualizar isso é através das pirâmides etárias. Olha só como funciona. A base da pirâmide mostra a quantidade de jovens. O corpo da pirâmide mostra os adultos. E o topo mostra os idosos. Agora, o formato dessa pirâmide conta muita coisa. Se ela tem base larga e topo estreito, significa que o país tem alta natalidade e mortalidade, geralmente, países em desenvolvimento. Se a pirâmide tem base estreita e topo mais largo, indica baixa natalidade e alta expectativa de vida, algo típico de países desenvolvidos. E se a pirâmide é quase retangular, quer dizer que a população está estável, com taxas de natalidade e mortalidade equilibradas. E aqui entra um conceito muito importante: a transição demográfica. É o processo pelo qual um país passa de altas taxas de natalidade e mortalidade para taxas mais baixas, geralmente por melhorias na saúde, na educação e no acesso a serviços. Isso muda a estrutura etária e faz a população envelhecer gradualmente. Mas por que tudo isso importa? Bom, entender a estrutura etária ajuda a planejar políticas públicas, como saúde, educação e previdência, entender o mercado de trabalho e a força de trabalho disponível, e também prever a demanda por serviços voltados a crianças e idosos. Então, quando vocês forem estudar ou pegar uma questão de prova, prestem atenção. Olhem o formato da pirâmide, relacionem ao contexto socioeconômico do país e tentem identificar o estágio da transição demográfica. Isso vai facilitar muito a interpretação das questões. Países desenvolvidos têm o topo mais alargado que países subdesenvolvidos. Topo da pirâmide largo, com uma pirâmide aparentando retangular, é um país estável. É sinônimo de desenvolvimento.